No Cariri paraibano, o inverno traz desafios tanto para os criadores quanto para os animais de produção. E quando estes são soltos no cercado, precisam de abrigo adequado para se protegerem do frio da época. A gente observa muita criação hoje do modelo extensivo, né? O pessoal cria solto no pasto ou na caatinga e não tem nenhum manejo quanto à questão climática, né? Então, o ideal seria amparar esses filhotes aí na época fria, mas se o produtor não tem esse hábito, mas é bom ele ter uma atenção para pelo menos ele programar os partos para a área, para a região, para a época quente, aliás, tá? E na nossa região aqui, quando o pasto é nativo, né, a gente observa na própria mata, na própria caatinga, os animais escolherem alguma vegetação para dormirem sob ela, embaixo dela, entendeu? E isso ajuda também para ele passar o tempo frio, né? Quando é descampado, não, o animal sofre mais, né? Às vezes a gente se encontra pastagem aí que foi totalmente desmatada e o produtor plantou um capim lá, a chama das capineiras de pastejo, né, por aqui, e os animais dormem ao céu aberto e sofrendo frio todinho, né? Então isso prejudica, né? É bom o produtor ficar atento quanto a isso e tentar, pelo menos, se ele não consegue fazer um abrigo para os animais, pelo menos ele programar os partos para que as fêmeas venham parir na época mais quente, né? Isso é fácil de fazer, é só levar em consideração o tempo de gestação. Então ele vai saber quando é que as fêmeas dele vão parir, conforme a presença do macho e a época do cio. O inverno traz consigo um aumento na incidência de doenças respiratórias e outras infecções que afetam os animais de produção. O veterinário Gregório Cordeiro alerta para os cuidados necessários. As doenças mais comuns nesse tempo são as doenças respiratórias, as infecções respiratórias, né? Em todas as espécies de produção, na maioria delas, né? Tanto aves e suínos, você observa as gripes ou os animais com secreção nasal, e nos bezerros e cabritos também, né? Então, principalmente essa questão aí de doenças do trato respiratório. A prevenção ela passa pelo manejo, né? Então, a observação do clima, né? O produtor que já produz aqui ou é nativo daqui, ele já sabe a época que vai esfriar, né? Então ele precisa planejar os nascimentos para uma época mais quente, né? Se ele não fez isso, ele precisa dar um abrigo melhor para os seus animais na época fria. Se for gado, caprino e ovino, ele tem que arrumar um jeito de abrigar esses animais, né? Se for aves e suínos, ele tem que corrigir o manejo também para abrigar do frio, porque senão ele vai ter prejuízo com as doenças, principalmente do trato respiratório. Nos ruminantes, no gado bovino, caprino e ovino, se o animal está acometido de alguma infecção desse tipo, né, o ideal é que ele seja separado do rebanho e o produtor procure orientação técnica para saber qual intervenção medicamentosa ele deve adotar para sanar esse problema. A nutrição dos animais de produção é um dos aspectos mais críticos durante o inverno. Com a diminuição da qualidade do pasto disponível, é essencial complementar a alimentação com ração adequada. Já com a hidratação, a preocupação é menor. A questão da nutrição dos animais, ela deve ser considerada em todo ano, né? Então, tanto na época fria como na época quente, o produtor que se preza, que quer organizar sua produção, ele precisa fornecer aos animais tudo que ele precisa como nutrientes. Não é só ele produzir forragem e deixar o animal pastar lá. Ele precisa fornecer uma mineralização de qualidade, né, e fazer os cuidados para evitar os parasitos. Então, uma vez que o animal ele é bem nutrido e livre de parasitos, ele vai ter uma nutrição melhor e vai ter uma imunidade melhor para enfrentar os desafios do clima que ele vai encontrar. Quanto à questão hídrica, né, no inverno, né, há uma certa mudança, né? O animal ele vai consumir menos água, naturalmente, né? Porque ele vai ter uma sudorese menor, ele vai perder menos líquido pelo calor, né? Então a demanda dele é menor. E por outro lado também, os alimentos que ele está consumindo, ele possui mais água. As plantas estão com mais água, estão mais verde. Então, o que a gente chama de um percentual de matéria seca menor. Então, ao comer, ele já está ingerindo água.
Então, nos bebedouros, o produtor já observa, isso quem cria já sabe, no inverno, os bebedouros eles passam mais tempo cheio, ele precisa ser abastecido com menos frequência. Isso é normal, né? A questão hídrica do animal no inverno, ela é fácil de ser manejada por conta disso, porque ao ele pastar, ele já ingere água também.